cenas deletadas, visual punk, visual deletadas, tanto emocionais, tanto mesmo de batalha. E o mais impressionante, a participação do Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland e Doutor Estranho em Homem-Aranha no Aranhaverso. Para Chris Beza falando aqui, é o Spider. E vamos agora falar de todo o material descartado de Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu só vou dizer uma coisa, tá muito impressionante o que eles acabaram deletando e ainda por cima a participação do Tobey no filme. Vamos agora falar disso tudo e muito mais. Então, cheio de relação? Vai, man. O filme acabou tendo início em 2014, ele acabou levando mais ou menos 4 anos para ser feito. E acabou que inicialmente o design que nós acabamos conhecendo, ele é um design que revolucionou muito. Não tem como se dizer. Quando esse filme saiu, o design dele foi a animação que era formada, revolucionou tudo, tanto que quando você vai ver Gato de Botas, Valorant e até mesmo Robô Selvagem, todos esses filmes pegam exemplo do próprio primeiro filme do Aranhaverso. Ou seja, foi algo revolucionário e não é à toa que foi o segundo filme do Homem-Aranha que acabou ganhando o Oscar. Mas inicialmente a animação que misturava o 2D e o 3D e tendo aquela sinfonia, por antes dizer, que não causa um incômodo por ter a mistura das duas coisas e parecer que é algo linear, acabou que o primeiro visual dele foi muito diferente. Antes do Phil Lord e o Chris Miller entrar realmente como produtores e diretores do Aranhaverso, acabou que o primeiro artista que deu a ideia para ser realmente como poderia ser o próprio Aranhaverso, no caso o Albert Mielgo, ele acabou lançando umas artes e até mesmo alguns storyboards como é que poderia ser o resultado. E como você pode ver, é um visual muito steampunk, tanto dos personagens dos Homens-Aranhas, tanto até mesmo a própria Penny Parker, que teve esse visual aí. Esse cara acabou dando essas ideias de design, tanto que algumas cenas foram realmente para o filme do Aranhaverso, só que foram reajustadas à animação, mas é um vídeo que eu pretendo futuramente falar com mais detalhes sobre esse visual descartado, mas como nós podemos ver, foi um visual bem diferente, e até mesmo em alguns momentos poderia mudar muito o tom do filme, por ser um visual muito mais, talvez, sombrio para o personagem Homem-Aranha. Mas você gostaria desse visual? Comenta aí embaixo, espero muito saber, e se inscreva, porque eu ainda quero trazer um vídeo falando com mais detalhes sobre esse visual perdido do Aranhaverso. Algumas das cenas que acabaram sendo deletadas também nesse filme foi a morte do próprio Peter Parker. Não só a morte do Peter Parker, mas muitas outras cenas que poderiam ter mudado um pouco mais a dimensão do filme. O filme, por incrível que pareça, existe mais ou menos 20 minutos de cenas deletadas que eles acabaram eliminando. Para um filme animado, isso é muita coisa. E olha que, por incrível que pareça, uma das cenas que acabou sendo colocada, que foi a morte do Peter Parker, houve uma cena deletada que era uma cena muito mais gráfica dela, mostrando até mesmo um pouco mais pesado seria realmente a morte do Peter Parker do universo do Miles. E até mesmo dando mais protagonismo e até mais brutalidade e selvagem também mesmo do próprio Duende Verde Gigante. Não só isso, mas também haveria um momento onde o Miles Morales iria chamar seu amigo Geek, ou Harry, né, porque parece também havia uma ideia de colocar o Harry como seu amigo, talvez, pelo que parece. Acabou que eles dois iriam fazer uma pesquisa junto com a Gwen Stacy, onde os três iriam fazer uma pesquisa junto para ajudar uma missão justamente sobre algo relacionado ao acelerador de partículas. E o Geek, até mesmo nesse momento, iria dar umas cantadas, dar em cima da própria Gwen. Ia ser, obviamente, um tom de humor na cena. Uma das ideias, na verdade, que acabou sendo deletadas, eu até entendo o motivo, é que antes para o ator, o dublador que foi escalado para dublar o Peter B. Parker, acabou que inicialmente os produtores do Aranhaverso, o Phil Lord, Chris Miller, eles queriam colocar como o dublador oficial do Peter B. Parker o Tobey Maguire. Ou seja, o primeiro Homem-Aranha dos cinemas, acabou que ele seria a voz desse Homem-Aranha. Só que acabou sendo cortado pelo justo motivo de quê? Porque como muita gente até mesmo autorizou na época, que o Peter B. Parker poderia ser o Tobey Maguire, podia ser o Homem-Aranha, só que agora em formato animado, mas é o mesmo Homem-Aranha. Mas na verdade, eles não queriam colocar essa visão, eles queriam colocar a visão de um Homem-Aranha único, específico, realmente o Homem-Aranha, só que, né, uma versão variante, outra versão do Homem-Aranha, mas acabou sendo cortada. Não somente isso, mas também uma das coisas mais incríveis que poderia ter acontecido no filme é que foi cogitada uma cena pós-crédito, onde nós iríamos ter sim o encontro do Tobey e do Andrew. Não se sabe se ia ter o Tom Holland, mas possivelmente ia ter, porque a produção começou em 2014, só que acabou sendo uma ideia descartada, por causa que eles querem guardar aparentemente esse projeto para no terceiro filme, mas essa ideia já foi executada sim. Nós tivemos novamente o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde executou essa ideia. É bem clássico da Sony. A Sony tem muitas das ideias que ela guarda e adapta futuramente. Por exemplo, o traje de Espetacular Homem-Aranha 2 foi um traje descartado do primeiro filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Só pra você ter exemplo. Enfim, ela recicla suas ideias. Também existiu uma outra cena, uma participação especial, que seria o próprio Doutor Estranho. Não se sabe se ia ser o Doutor Estranho do MCU ou ia ser um Doutor Estranho de uma forma animada. Mas ele iria aparecer, mas foi cortado, possivelmente por causa de direitos autorais, por causa que a Sony não tem direito da Marvel. A Sony tem que usar todo o personagem do universo Homem-Aranha. Não
personagens da Marvel, como Hulk, Thor, enfim. Só pode usar o Homem-Aranha, então acabou sendo deletado. Mas uma coisa tem como se negar. Todo mundo gostaria de ter visto Tobey Maguire naquele filme, mas possivelmente ele pode aparecer no terceiro filme. Eu espero muito. Você gostaria de ver essa cena? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. Bom, existiu também mais outras cenas que acabaram sendo deletadas, que estavam quase prontas, mas também foram deletadas. Uma das cenas era uma cena emocionante entre o pai de Miles Morales e o próprio tio Aaron, mostrando o afastamento dos dois, porque como nós bem sabemos, o Aaron Dave e até mesmo o próprio pai do Miles, eles têm uma rixa, por eles serem irmãos, eles têm uma rixa justamente por causa do irmão dele ser o gatuno, ser um vilão, coisa assim do tipo. E acabou que por conta disso, eles acabaram se separando. Existiu uma cena que realmente mostraria esse afastamento, esse flashback que a colocou, mas acabou sendo eliminado. Também existe uma outra cena que acabou sendo deletada, que foi a cena do Miles Morales, basicamente uma continuação daquele salto de fé que ele acaba dando, que acabou que era um momento de quebra de time, por assim dizer, onde ele bate a sua cabeça num caminhão, mas depois ele retorna novamente com a música. Mas acabou sendo descartado por questões possivelmente de clima, de time, que acabou sendo descartado. Não somente essa cena acabou sendo deletada, mas também existe uma outra cena onde a equipe da Spider Society, assim, a equipe dos Homens-Aranhas, iriam entrar no local do Wilson Fisk, onde ele estava fazendo aquela festa para o Homem-Aranha, e acabou que existiu uma cena onde o Peter Porco, ou Porco-Aranha, ele acabou quase sendo assado. No caso, uma representação assim, de um Porco-Aranha sendo assado, acabou sendo cortado, que era uma cena para eles entrarem no local, invadirem, e o Peter Porco estava em formato de porco assado. Teve uma outra cena também descartada da Spider-Gwen, que também foi descartada, que em vez dela chegar na floresta, quando o Peter Parker e o Miles Morales estavam roubando o computador, eles acabaram encontrando na floresta, mas existe uma cena que, na verdade, a Gwen iria, não sei como, aparecer na praia. Não sei como, mas ela ia aparecer na praia. E também uma outra cena que acabou sendo descartada, e o vilão que nem foi colocado no filme, infelizmente, um vilão que eu gosto bastante, que é o Shocker. O Shocker iria fazer uma participação no filme, mas ele iria enfrentar o próprio Peter B. Parker. E o Peter B. Parker ia fazer piada porque ele nunca ouviu falar desse nome, Shocker, nunca esse vilão, e ia ser um vilão que ele realmente iria enfrentar. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Dentre toda essa cena, esses materiais deletados do Homem-Aranha, do Miles Morales, entre outros, queria também saber a sua opinião. Qual dessa cena você acha que não deveria ser deletado ou que devia realmente ser colocado no filme? Eu não nego que eu gostaria de ter muito visto a participação do Tobey Maguire, mas eu sei que ele vai aparecer no Homem-Aranha no Aranhaverse 3. Eu espero que esteja no lado do Miles Morales, né? Convenhamos. Eu gostaria de ter muito ver isso, mas também não nego que eu gostaria também de ver, quem sabe, futuramente, um visual meu adaptado que for desse estilo punk, que quase foi adaptado no Aranhaverse, que eu ainda pretendo trazer vídeo futuramente. Bom, é isso. Queria muito saber a sua opinião, queria que você comentasse aí embaixo, e fique sabendo que isso aqui é um quadro do canal de materiais deletados. Eu não só falei do Homem-Aranha no Aranhaverse, mas também como falei de outros filmes do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha Sem Volta Pra Cá, Longe de Casa, entre outros filmes do Homem-Aranha. E caso você queira ver essa playlist completa, esses vídeos, essa playlist lá na tela final. É isso, se inscreve aí embaixo para receber mais vídeos desses, curiosidades e materiais descartados nos filmes do Homem-Aranha. E eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your